Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma Academia da Alma. Boa noite, seja bem-vindo a mais uma Academia da Alma. Muito bem, como você pode ver, hoje eu estou acompanhado do Diego Lohan, né? Ou Laurent, para os mais íntimos. Né? Lohan, aproveitar que está no clima de Eurocopa e tal. Muito bem. Então nós estamos aqui trabalhando o tema anual, construindo uma maravilhosa e boa vida. E hoje a gente vai falar de uma proposta que ela pode ser aplicada em vários outros textos bíblicos, né? Mas é um tema muito importante nesta construção da maravilhosa e boa vida, que é a ideia de ir na contramão. Então, não adianta. A cada dia que você constrói essa maravilhosa e boa vida, você decide ir na contramão do mundo e contra algum conceito que está aí estabelecido. Então, a gente precisa de clareza com relação a isso. Mas há um texto muito bacana que a gente vai trabalhar hoje, que é Mateus 5, de 38 a 42. Eu vou fazer a leitura. Mateus 5, de 38 a 42. Vou fazer a leitura na Ara. Diz assim o texto: Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não volte as costas ao que deseja que lhe empreste. Vamos orar? Maravilhoso bom Deus, obrigado por Tua palavra e nós pedimos discernimento de Teu Espírito para que as lições que fiquem gravadas no nosso coração não sejam apenas processo de nossas reflexões, sejam de verdade instrução do Senhor para a nossa vida. Que o Senhor nos ajude, então, que a verdade da Tua palavra substitui falsas verdades que existem no nosso coração. E assim a gente glorifica o Senhor em tudo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Na oração até usei o termo falsas verdades, mas eu gosto sempre de lembrar que o James Bryan Smith, que é quem escreveu o livro A Maravilhosa Boa Vida, que faz parte de uma trilogia que nós trabalhamos no processo discipulado aqui na nossa igreja, ele fala do processo de substituição das narrativas. Então, o discipulado nada mais é do que isso. Nós temos as nossas narrativas. Vou dar um exemplo. A forma como eu trato meu pai e minha mãe. Aí eu olho para o Evangelho, descubro como é que Jesus trata pai e mãe, eu pego a narrativa de Jesus e coloco no lugar da minha narrativa, porque a minha narrativa é uma narrativa falsa, né? Ela está cheia de pecado e concepções equivocadas. Então, quando a gente fala de ir na contramão, a gente está falando desse processo de substituição. O que Jesus fala nesse texto é extremamente desafiador. Ainda bem que quem está do outro lado para responder as perguntas é o Diego. Não, isso é importante, porque tem temas muito sensíveis aqui. Quero que você tenha noção disso. Mas vamos por partes. A primeira coisa é o seguinte. O texto fala, esse tema, a vingança, da vingança, ele está no texto sagrado. Sim. Ele não é uma colocação da sociedade bíblica, diferente do texto em negrito. Quando Mateus colocou os textos, ele, no Sermão do Monte, agrupou por temática. O tema, então, de 38 a 42, eu não preciso nem fazer esforço, está escrito, é da vingança. Como é que a vingança se apresenta na vida do Diego enquanto ser humano e discípulo? É uma opinião pessoal, uma questão de como é que esse assunto faz para você? Moleiro com o pé nas costas, e muito brabo. Graças a Deus eu não tenho inimigos, não tenho... Os inimigos do Diego, por favor, escrevam aí no chat. Eu não tenho inimigo. Isso daí eu acho que quando a gente fala de vingança, fica muito latente essa questão se você está em guerra. Aquela questão tipo Jonas e os assírios e tudo mais, a inimiga, a pessoa quer te matar. Esse contexto de dominação do Império Romano e tudo mais.
mas existem as relações pessoais menores, né, de amizade e tudo mais, e que alguém pode fazer algum mal para você. Ou até ter uma pessoa da sua própria família fazer algum mal para você. E aí você pode ter esse sentimento que eu não sei se é vingança ou dar um troco, né? Porque vingança, a palavra vingança traz muito a questão, tipo, eu vou te matar. Mas vamos combinar, assim. a gente não precisa mudar a palavra. Vingança vai desde Da menor... Da menor até a maior. Sabe aquela beleza. brincadeira de criança, você ficava parado, alguém vinha e fazia assim, mexer com seus joelhos? Não deixa de ser uma vingança, entendi. Isso. Então vou revidar. Sim. O ato de revidar, Sim. de responder com força igual, maior ou menor, tanto faz. Tanto faz. Então vejo isso num casamento. Na vingança, na questão de, tipo assim, são coisas menores, né? Na questão de pedir um favor. Você não Mas vai eu te pedi isso semana passada. Exatamente. Isso é muito comum. Muito comum nos relacionamentos. Não só o casamento, namoro ou de amizade e tudo mais. Pô, eu pedi pro meu amigo fazer um negócio pra mim, ele não fez e tal. Aí depois passa um tempo ele me pede, fala assim, agora você quer me pedir ajuda agora? Agora você não me ajudou naquela vez. Você pode até não falar, mas você pensa isso. Às vezes até fala, né? Não tô nem falando de você, tô falando, as pessoas normalmente pensam isso. Isso, realmente. Às vezes as pessoas pensam muito isso. Dificilmente a gente não passa por isso em algum tipo de relacionamento. Eu nunca tive muito problema com isso, não, graças a Deus. Mais pelas pessoas, né? Mais pelas pessoas do que por mim. Tá, mas aí quando você fala de eu não tive nada com isso, é porque agora a gente precisa qualificar, porque foi importante a pergunta. Nós temos a vingança do... ele me arrancou um olho, eu vou arrancar um olho dele. Isso, sim. A grave, mas tem aquela vingança que está no cotidiano e que a gente até se acostuma. Sim. Então, até pegando esse exemplo, você acha que a gente mudou o nome de vingança para brincadeira, para tentar amenizar o pecado? Com certeza. Eu vou trazer uma curiosidade bíblica quando a gente fala sobre vingança, né? Eu acho interessante que as pessoas falam de uma forma horrível, e mais nessa questão de política, tudo mais. Não, porque o Velho Testamento, o pessoal não fala nem antigo, né? O Velho Testamento, o Deus do Velho Testamento, ele era vingativo, ele era isso, ele era aquilo e tudo mais. E eles abrem esses textos para falar, tá vendo? Olho por olho, dente por dente, a lei de talião e tudo mais. E aí, abrindo um parêntese nessa questão de vingança, isso daqui, Deus era muito misericordioso. Porque o porquê a lei foi escrita dessa forma, né? Muitos estudiosos falam, né, que antigamente você roubava, você sem querer matou um boi meu. Não vai saber porque você matou um boi meu sem querer, mas vamos supor. Aí eu com raiva que você matou um boi, eu ia lá, matava o boi, matava a sua vaca, matava a ovelha, matava a sua família. E a lei, de alguma forma... controlou o impulso pecaminoso. Exatamente. E as pessoas, assim, é engraçado quando você Deus não está mandando arrancar o olho. Isso. E quando você se mergulha no texto bíblico, você vê, caramba, é algo extremamente positivo o que Deus colocou, comparado ainda com os outros povos, que nos outros povos provavelmente isso era muito comum. Você matou meu filho, eu vou matar toda a sua família. Não sei como que... Sabe? Então é algo que é bom a gente ter em mente, né? Isso daí. Que a vingança, da forma como que foi descrita... Aquele rei agora me falhou o nome, porque eu não pensei nele antes de vir para cá, né? Mas que vai até Davi e diz assim, a família de Saul me fez mal. E agora eu preciso enforcar tantos parentes dele. E aí eles são enforcados. Sim. Davi se vê numa situação de, caramba, eu tenho que fazer isso. E não parece que foi aquele tanto de gente que fez mal. Era desproporcional a vingança que eles estavam pedindo. Só que Davi vê que aquilo vai surgir tanto mal, que aí ele cede e obriga a serem entregues os parentes de Saul, né? Só não entrega o Mefibosete, que já era aleijado dos pés, ele não... Já achava que era demais, né? Não poderia fazer mal. Vamos pensar aquele. Já ia ser muito sofrimento. Bem, é interessante então a gente pensar que na nossa cabeça a gente pode ser mais vingativo do que acha. Sim. Então, uma pessoa, só para a gente tentar alinhar, uma pessoa que ela tem por hábito pegar aquilo que foi feito para ela e de alguma forma revidar, pode ser da mesma forma, pode ser de forma diferente, mas o simples fato revide, isso é vingança. É vingança, e também me veio algo à mente, né?
a questão de você também falar contra essa pessoa. A pessoa faz uma coisa contra você, você não revida, você não dá o troco, você não responde, você não se vira, mas você vai queimando ela. Vai queimando ela. E esse eu acredito que seja o mais comum do comum. A pessoa faz uma coisa que eu não gosto e eu fico, pô, tu viu? O Fábio falou um negócio que eu não gostei e tudo mais, não sei o que e tudo mais. Aí você vai, conversa com outra pessoa, pô, tu ficou sabendo que o Fábio falou um negócio e tal, pô, não sei o que e tudo mais. É o pecado da fofoca, é o pecado do mau caratismo. Mas também é um sinal de vingança. É um sinal de vingança. Muito bem. Então, assim, se a pessoa ela tem por hábito ter esse hábito de retribuição, de o mal que foi feito eu respondo de alguma forma, substituir as narrativas não é tão simples. Não, com certeza. Então, se alguém fez mal e ela tem por hábito espalhar mentiras sobre essa pessoa, ou até mesmo verdade, né? Verdade, mas que vão destruir essa pessoa, ela vai ter que parar com isso. De forma geral, sem pensar num pecado específico, como é que as pessoas poderiam pensar nesse processo de mudança? Como se dá essa substituição de narrativas? Acredito que o primeiro passo, eu acho que é o mais importante, é ver que isso é algo errado. As pessoas geralmente não acham que isso é algo errado. Elas não conseguem, às vezes, identificar que isso é um pecado, que isso realmente é algo pecaminoso, que afeta o irmão, que pode destruir relacionamentos. Então, acredito que para a mudança, e isso fala até sobre pessoas que são dependentes químicas, né? É você reconhecer que você está doente. Então, eu acho que o reconhecimento do pecado seria o primeiro passo para a mudança, né? Entendi. Segundo... o segundo, eu acredito que agora que você reconheceu, é você pedir ajuda. E aí pedir ajuda de Deus, quem? a pessoa. Pedir ajuda a Deus e no sentido de você começar a observar, tu vai sentir vontade, a sua língua vai coçar para você se vingar dessa pessoa falando mal dela, mas você não vai. Ou então, se você vê que é algo que você não está conseguindo lidar, pedir ajuda. Dessa vez eu não vou falar pedir ajuda do pastor, pedir ajuda de um irmão próximo, do seu mentor. Muito bem. Pedir ajuda de um irmão que você confia, para você falar, olha, eu estou passando por isso, percebi que é algo muito feio em mim, é um pecado que eu acabo normalizando na minha vida, de estar sempre comentando dos outros, me vingando, retribuindo o mal com o mal. Você pode me ajudar e tudo mais. O simples fato da pessoa já compartilhar isso com alguém já é uma substituição de narrativas, sim, né? Porque sim. A partir do momento que a pessoa se envergonha ao ponto de, olha, eu tenho um problema com isso, ela naturalmente, não vou dizer que ela vai eliminar 100%, mas ela naturalmente vai eliminar muito do que ela já faz. Porque agora alguém conhece o modus operandi dela. Sim. E essa pessoa, se for uma pessoa honesta, vai sempre lembrar, Diego, você me confessou isso. Ó, você está fazendo de novo. Ó, você está fazendo isso. Então, se essa pessoa realmente abriu o coração e confessou, o simples fato de já procurar ajuda com outra pessoa já é de verdade um tratamento, né? Verdade, com certeza. Então, a gente precisa confessar, nem sempre é fácil, né? Isso foi outra academia da alma. Muito bem. Mas a partir desse ponto eu queria fazer para você algumas perguntas, porque eu entendo que Jesus apontou situações nas quais a gente quer se vingar. Não sei se todo mundo consegue perceber, mas para mim fica bem claro. A primeira é quando ele diz assim, lá no verso 39. Não resistais ao perverso, então alguém que está fazendo mal para você. Qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Geralmente a gente entende isso um soco na cara, mas eu entendo que Jesus está falando algo muito além disso e para mim o tema é honra. Por quê? Não é de hoje que o mundo ele favorece os destros, né? Quem escreve com a mão direita. Em alguma época da história, as pessoas que escreviam com a mão esquerda eram até consideradas anomalias, uma aberração. Sim. Tanto que as pessoas eram ensinadas a escrever com a mão direita. As carteiras na escola não tinha esse negócio de você pode ser canhoto. Não tinha. Isso não é algo novo. Não é. Até o nome para canhoto é sinistro. Já não é uma coisa boa, né? Não remete a algo bom. Então, você repare. Quando Jesus está falando, então, bater olha que Jesus dá o lado da face.
Ele poderia falar assim, quando bater na sua face. Se alguém bater na sua face, você dá outra. Mas Jesus fala na face direita. Então, o que é a face direita? Se eu for com a minha mão direita no rosto do Diego, eu não vou pegar na face direita. Eu vou pegar na face esquerda. Só tem um jeito de eu bater na face direita. É se eu bater com essa parte da mão. Esse tapa. Sabe aqueles filmes de medievais? De época, que o cara tirava uma luva e fazia assim. Isso é um lixo. Essa é a ideia. Você é um lixo. Não é de bater com violência, não é de agressão que Jesus está falando. Jesus está falando de alguém foi até você e te jogou no fundo do poço. Jesus falou assim, não tem problema, abre o alçapão e vai mais fundo no poço. Está mexendo na honra. Bem, então eu quero perguntar para você, a honra é um assunto importante para nós? E se sim ou se não, por quê? Sim, a honra tem muito a ver com a questão da autoimagem, né? Autoimagem. Autoimagem, porque se você é uma pessoa honrada, você é visto de uma boa forma, né? Você tem um nome a zelar. Você tem um nome a zelar. Eu pensando bem assim na nossa geração, a honra ela teve uma queda enorme, né? Mas ainda assim é algo que as pessoas elas se importam. Uma coisa que eu aprendi com meu avô, né? Meu avô já faleceu, mas uma coisa que ele falava sempre. Falava assim, o pobre não tem nada. Tu vê que o pobre não tem nome? Mas ele tem um nome. Ele tem um nome. O nome a zelar. Então é inadmissível... Isso aqui é filho de Arione. O meu avô ele falava isso assim, é inadmissível você pegar emprestado, não devolver, você fazer tantas coisas e tal, porque você tem um nome a zelar. Então, quando uma pessoa vem e ela fere essa sua honra, seja com uma inverdade, uma mentira ou uma verdade sobre você, que venha de alguma forma trazer uma visão negativa sobre uma visão dos outros, né? Uma visão sua negativa para os outros, era algo de realmente você se importar, de você correr atrás. Não é bem assim, calma aí e tal, porque você está visando a sua honra e da sua família também, né? Porque o seu nome está atrelado a uma família, outra coisa que também já se perdeu também. Mas quando... E você falando? Pode terminar. Não, porque quando você fere uma pessoa, não é só o Fábio. Se eu falar do Fábio, eu sei que a Rosinha vai... Ela falando do meu pai, da minha mãe. Tá falando da sua esposa. Então, envolve toda uma questão da família, né? E é interessante você falar assim que na nossa geração, mas quando você olha desde o Gênesis até o último livro do Novo Testamento, a honra é um tema bem presente. Então, desde milhares de anos antes de Cristo, esse foi um tema muito importante. A palavra, o que foi dado. De uns anos para cá, isso tem ido a passos largos, né? Tem se perdido. A gente precisa perceber que isso não é uma questão cultural. Isso é o que o pecado está fazendo com a sociedade, cada vez numa velocidade maior. A gente acha que alguma cultura está neutra a isso, mas isso é mentira. Sim, verdade. A gente tem questões sérias. Mas bem, Jesus falou, se alguém mexer na sua honra, não tem problema, dá outra face. Por isso que é complicado. Isso aí na contramão, né? Isso é na contramão e por isso que é complicado, né? É bem difícil você... Mas por que isso é importante para o Evangelho? É só para a gente ter uma boa imagem? Eu acredito que não é questão de você ter uma boa imagem, mas de você se importar realmente com o que o seu Pai Celeste vê, né? O que realmente importa, eu acho que a questão também assim, que pode surgir, né, lendo esse texto, é o que uma pessoa fala sobre você ou o que o Pai do céu vê você, sabe sobre você. Então eu acredito que é bem complicado esse tema, porque você tem que ter um equilíbrio, né? Ao mesmo tempo que eu estou falando aqui, eu me lembro de um passado meu que eu não me importava com a opinião dos outros, mas
não era... O outro lado é perigoso. O outro lado também é perigoso. Tipo, todo mundo é pecador, ninguém pode me julgar, pode falar da minha honra e tudo mais. Então, Taca a pedra não que seu telhado de vidro. Exatamente. Então eu acredito que o A.W. Tozer ele tem a resposta sobre isso. A questão de não se defender. Eu acho que não se defender é a atitude correta, equilibrada e cristã, porque você sabe quem você é, você sabe o que você fez. Se você realmente está errado, peça perdão. Mas se você sabe que você não fez aquilo, que estão ferindo a tua honra, falando, te acusando, talvez o embate não seria... O problema do mexer na honra, para mim, é assim, a honra, ela aponta para algo da qual eu me orgulho. Então, por exemplo, eu sou um bom pai. Então, se alguém... Essa é a minha concepção, eu sou um bom pai. Se alguém olha para mim e começa a dizer, ou até para outras pessoas que me cercam, o Fábio faz isso com os filhos dele, ele é um péssimo pai, ele é um péssimo pai, ele é um péssimo pai, isso vai mexer num ponto que eu me orgulho, né? Que eu queria fazer um quadro e botar na sala. Um troféu para você. Um troféu para mim mesmo. Só que se eu me sinto ofendido, é porque, de fato, aquilo que eu me orgulho já virou um ídolo. E o Pezzini sempre fala, para qualquer um, Pezzini, José Carlos Pezzini é meu mentor. Se você se sente ferido, se mexeram com seu orgulho, é porque você ainda não apanhou o suficiente, né? Ainda há muito orgulho que precisa ser retirado de você. Então, na minha concepção, quando Jesus diz assim, dá outra face, é um processo. Talvez hoje alguém mexa na sua honra e você fique chateado. Talvez amanhã não mais. Talvez hoje você tenha vontade de revidar. Talvez amanhã você só fique chateado. É um processo de evolução. Mas a ideia é, todo mundo teve a honra mexida e não houve nenhum tipo de revide. Eu não falei com isso. Em que caminhada nós estamos nisso, né? Aí fica só para dentro do nosso coração. Sim. Para a gente saber. Segunda questão que Jesus mexe, para mim, muito... E isso aqui é do nosso tempo, isso aqui vai ser polêmico, hein? Ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. O demandar aqui no grego é processo jurídico. Então, o que Jesus está dizendo, de forma bem simples, é: se alguém quiser te arrancar coisas na justiça, não se preocupe. Dá o que ele está pedindo e dá até mais. Como é que Diego escuta esta frase? Eu escuto assim, com o mesmo assombro que as pessoas escutaram naquela época. Sendo Talvez que até mais, porque processar nosso tempo é tão fácil, né? É tão fácil. E também, assim, eu achei bem legal a última pregação, né? Tô falando assim, bem legal. O exemplo que você trouxe falando assim, sobre casa própria, né? Se hoje em dia já é difícil você ter a casa própria, imagina 2000 anos atrás. Então, assim, se hoje em dia as coisas estão difíceis, né? Imagina você ser processado hoje em dia. Deve ser uma coisa horrível, porque você já tem conta para pagar, você você já tem ali o seu pouquinho, né? Agora imagina num contexto onde que existe uma dominação de um império estrangeiro, existe já toda uma questão já de sofrimento. A vida já é A sofrida. vida é muito difícil, você não tem água com abundância, você não tem comida com abundância. O pobre de hoje em dia, naquela época, é milionário. Então, eu acho que é interessante a gente fazer esses paralelos para entender. Cara, você consegue, tu abre a torneira de casa, tem água, tu abre a geladeira, você é rico. Eu fui em África, né, em Gana. As casas não têm banheiro, não tem água encanada, porque não tem água potável para beber. Né? Se não fosse a igreja com estações de tratamento, purificando e dando água para as pessoas, não teria acesso à água potável. E quando, por mais que a gente fale isso não é algo que a gente não consiga acessar, porque é uma realidade assim, distante, né, de nós, então. Mas nessa questão de processo e tal, assim, é realmente algo muito difícil. Como que o Diego enxerga isso e tal, assim? Cara, eu enxergo que as palavras de Jesus, elas vêm mesmo para te confrontar, no sentido de que a forma como que você quer agir, reagir, não é a forma correta. Você deve mudar essa sua narrativa pela minha narrativa, né? No caso, como que você deve agir?
Você precisa deixar, né? Se isso for um ídolo para você, você está certo, né? A questão de você, não, eu tô certo, eu vou até o fim, mas eu não dou o meu braço a torcer que eu estou errado. Então, eu também acredito que isso vai muito pro lado da... Para mim, você tocou no ponto central, que assim como bater na face não tem a ver com força, nem briga, mas com a honra, a questão da demanda é do quem está certo. É quando dois irmãos vão procurar Jesus, Jesus conta essa história, né? Sim. Senhor, ele não quer me dar minha parte na herança. Quem te constituiu? Quem me constituiu como juiz de vocês? Ele quer que Jesus entre naquela briga. E nós muitas vezes entramos em briga para provar que está certo. É importante a gente pensar isso, porque senão pode parecer na nossa fala que a gente é contra, não pode ser usado o processo de justiça, crente não pode ser advogado, não é nada disso que nós estamos falando. O que nós estamos dizendo existe uma questão de quando a gente quer processar o outro, é porque a gente tem noção de que está certo e a gente quer provar que está certo. Então eu vou ganhar porque eu estou certo. O que Jesus está dizendo é, abra mão desse ideal de estar certo. É só a gente olhar para Jesus, né? Até na Academia da Alma, desses que passaram, numa conversa com o Ismael, falando sobre essa questão de processo e tal, Jesus podia ter respondido, né? Nós lemos lá o texto dele quando Jesus vai até Herodes e quando o pessoal vai botar o manto vermelho nele para fingir que ele é rei, assim como a mulher enferma ficou curada, todo mundo podia ter sido pulverizado, provando que eles estavam errados. Mas Jesus não entrou nessa demanda de eu não vim aqui para provar que vocês estão errados. É o texto que a gente conhece lá de João 3,17, né? Você conhece o 3,16, porque Deus amou o mundo, mas o 3,17 fala sobre isso. Eu não vim para julgar o mundo. Essa não é a posição de Jesus. Então, os discípulos de Jesus também não vieram para julgar, para ficar, eu estou certo nisso, a igreja está certa nisso. Não, nós estamos para pregar o evangelho, as boas novas. Essa é a grande questão. Abrir, não está certo, um processo fácil para o Diego? Não entendi. Não está certo, abrir mão de estar certo. É difícil. É um processo fácil? Não é um processo fácil, assim, e aí pessoalmente não é um processo, para mim não é fácil, né? E aí porque eu gosto muito, assim, de filosofia, eu gosto muito de lógica, me acho uma pessoa lógica, tem coisas que eu vejo que não faz sentido. Se você está errado, está certo. E aí eu penso, eu vou ter que concordar com você só para você ficar de boa e tudo mais. E aí tem aquela frase, né? Você quer ser feliz ou quer estar certo? Você quer estar certo. O Diego, eu quero estar certo. Eu quero estar certo. Eu quero estar certo. Mas você tem me mostrado que é melhor não é você ser feliz, né? É você obedecer. É você estar em paz. É você saber que você está agindo como discípulo. Então, não é, eu troco o feliz por essa parte. Esse é um processo que eu tenho lutado contra. Penúltima questão. Jesus disse assim, se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. No primeiro a gente falou de honra, no segundo a gente falou do estar certo, e para mim, essa coisa do ser obrigado é perder o controle. Essa questão do controle, ela é algo comum para todo mundo? Nós somos pessoas que tendemos a ser controladoras? Acredito que sim, porque o controle está linkado muito a estar certo. Eu só tenho controle, na minha opinião, porque eu sou a pessoa que entendo, que sou boa, inteligente. Eu não vou ter controle para fazer alguma coisa errada. Eu sou controlador porque eu sei que eu estou certo. Mas tem a questão do poder também, né? Do poder também. Eu decido sobre a minha vida. Sim. Eu não vou caminhar. Ele quer correr 21 quilômetros, ele é louco, vai correr sozinho. Eu vou correr 2, acabou. Sim. Né? Sim. Só que Jesus diz, sem dificuldade, ele te obrigou a andar 1 milha, anda com ele 2. O que isso é importante nesse processo
de construção da maravilhosa boa vida? O que significa isso na ideia de ir na contramão do mundo? Olha, pergunta difícil, no sentido... Todas as perguntas estão sendo difíceis, né? Mas Ainda eu bem que vejo... você que veio para responder. Não, mas eu vejo que muito uma questão de realmente você fazer algo, fazer mais do que o esperado no sentido de você abrir mão desse controle, que é algo difícil, né? Para nós é algo difícil você abrir mão do controle. Então, quando tem essa questão de a pessoa te pedir para andar 1 milha, você andar 2 milhas, é mais a questão também assim de você, não é subjugar a palavra que eu quero falar. Acho que é subjugado, né? De estar subjugado, né? De você servir também. Eu acho que Jesus explicou isso muito bem quando ele diz assim, aquele que quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Se você é discípulo de Jesus, você já deve ter entendido que você não deve ter controle nenhum sobre a sua vida. Acho que isso aqui é uma aplicação prática do controle. Porque é simples eu pensar de abrir mão do meu controle na relação com Deus. Mas e nas relações interpessoais? Entende? Porque eu posso abrir mão do meu controle com Deus, mas espera aí, o Diego não. Deus pode me controlar. Deus não, o Diego não. O Diego pediu para fazer, eu não vou fazer isso. Eu discordo do Diego. Só que Jesus está dizendo, olha que coisa. Quando a gente pode chegar em níveis de abrir mão do controle que são extremamente saudáveis no sentido de eu vou conseguir caminhar com pessoas, porque eu não quero controlá-las, eu vou caminhar com elas na velocidade delas, na perspectiva delas. Como é que eu vejo isso na aplicação? Vamos pensar que nós somos pessoas muito formatadinhas. Essa é uma aplicação prática que eu faço para a minha vida desse texto. Nós somos pessoas muito formatadinhas. Então eu acho que, por exemplo, para ser crente, a pessoa tem um perfil. Todo mundo tem isso na sua cabeça. Só que vem um irmãozinho e esse irmãozinho tem 1000 dificuldades. Ele pode não pedir para caminhar comigo. Aqui não é caminhada de fato, de caminhar. Aqui é uma metáfora, né? Jesus está dizendo. Qualquer pessoa concluiria o discipulado em 6 meses, mas essa pessoa em 6 anos. Será que Diego teria a mesma disposição de caminhar com alguém em 6 anos? Porque essa pessoa, ela olhou e falou assim, Diego, eu preciso da sua ajuda. Diego, eu caí nesse pecado, já é a 30ª vez que eu caio no mesmo pecado. Poxa, vamos começar de novo. Será que a gente tem esse nível de maturidade de dizer assim, ok, esse controle não está nas minhas mãos, ele está nas mãos de Deus e isso interfere diretamente na relação com meu irmão, eu vou caminhar com ele. Entende a perspectiva que eu estou falando? Entendo e acredito que essa maturidade é algo que é desenvolvida no discipulado para você chegar nesse nível de entender que não é um curso, né? Como o discipulado, eu vou até aqui, agora você vai andando e tal. E sobre essa questão de ser a 30ª vez, de ser a 1000ª vez e tudo mais, eu ia orar realmente pedindo, Senhor, aumenta a minha fé. Fazer como os discípulos mesmo, né? Porque, como eu falei, né? A minha dificuldade é essa questão de ser uma pessoa lógica, né? E para você não ser lógico, você precisa fazer uma demolição para reconstruir novamente. Então eu vejo muitas situações que eu já estou como assim, cara, mas eu estou sendo extremamente lógico e tudo mais. A gente está lidando com pessoas que têm emoções, que têm sentimentos. Não tem lógica isso. Não é para ter lógica mesmo, tudo mais. Falar assim, pô, vamos lá, mais uma vez e tudo mais. Porque para mim, isso eu já te expliquei. Se a gente, tratando sobre discipulado, se a gente já conversou, já caminhou, a gente já retornar e tudo mais, parece um ciclo sem fim. Então, vicioso, então eu acredito que é algo que é muito difícil, que deve ser buscado realmente essa maturidade de desenvolvimento na caminhada. Muito bem. Por último, dá a quem te pede
e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Isso é bom. Então, nós falamos de honra, falamos sobre o estar certo, falamos sobre o controle e, por último, a liberalidade de dar, né? Pediu, tá aqui, não vou ficar julgando. Teve um dia que eu fiz isso, saí, falei assim, hoje quem pediu, mas eu era estagiário, trabalhava anunciando da cidade. Acabou na primeira pessoa. Não, eu fui esperto, né? Já sabendo já, eu falei assim, trabalhava perto da Praça Buenos Aires. E aí a praça é sempre lotada e tudo mais. Aí eu tinha lido provavelmente esse texto e fui para o estágio. E aí já no metrô já tinha gente... Alguém pode me ajudar? Eu, toma. Cheguei, saí do metrô, pode me ajudar? Toma. Chegou na praça ali passando, tem milhões de pessoas, já acabou. Tipo assim, na terceira acabou. Meio que eram moedas e tal, quando parece, né? Nossa, dei muito dinheiro. Não, mas era na questão de realmente você não ficar questionando o que a pessoa vai fazer ou vai deixar de fazer, mas dar com liberalidade no sentido de você ajudar o próximo. Então eu acho que sobre isso é realmente algo que nós devemos buscar, mas como que eu estou falando em todas as questões, é algo que você não consegue da noite para o dia, né? Então eu vejo mais ou menos dessa forma. Quando a gente propôs o tema do ir na contramão, indo na contramão, é porque esses temas, né? Vou repetir de novo. A honra, o estar certo, o controle e a liberalidade, eles são do nosso dia a dia. Uhum. Por exemplo, se alguém mexe com a sua honra, muito comum, se alguém falar de alguém, como nós somos tolhidos hoje, a gente vai no púlpito, eu prego. Se eu falar, o Diego, imagina que o Diego é alguém muito famoso. Eu não preciso ser muito famoso para processar. Sim. O Diego é assim. Mexeu na honra, o que você faz? Você processa, você tenta acabar com a minha vida. Essa é uma coisa que diz que está muito presente no nosso dia. Os crentes, eles estão repetindo isso. Uhum. Eu já vi crentes dizer, eu vou te processar porque você mentiu, você vai dar prova disso. É honra. Segundo do estar certo. Quantas vezes eu vi discussões dentro da igreja chama o pastor, quem está certo? Me sentia Salomão, um bebê, 2 mulheres, pega uma espada aí. Corta os dois. Batia a criança no meio. Nós lutamos com essa coisa do estar certo. Coloca uma opinião sua na internet, faz um teste. Escreve uma opinião. Qualquer coisa contrária. Tem essa legislação aí do aborto. Escreve lá. Sou contra por causa disso. Você vai ver a quantidade de comentários contrários, pessoas te xingando, Sim. ofendendo a sua mãe. Ofendendo a sua 5ª geração. As pessoas querendo matar sua família. Sim. Porque não é possível. Todo mundo tem a razão, não existe mais isso. As pessoas não escutam. A questão do controle. Nós somos extremamente controlados por todo mundo. Desde o trabalho, que controla o nosso horário de trabalho. Nós temos um celular que diz onde a gente está. O meu celular, outro dia, disse horário de sair do trabalho para chegar em casa a tal hora. Você não me controla, eu vou ficar mais tempo. Aí eu falei, mas quem perguntou isso para ele? Ele pegou minha rotina, ele parametrizou, ele já está controlando a minha vida. Ele diz o que eu faço, o que eu não devo fazer, ele me dá sugestões. O Papa falou uma coisa muito interessante na reunião agora que teve do G7. O Papa foi falar sobre inteligência artificial e ele falou sobre isso. Eu achei assim, caramba, que interessante. O perigo falando que os seres humanos não podem serem controlados pela inteligência artificial e por algoritmo. No sentido, eu estava falando isso com a Cat e tal. Tem uma música tá aí, tá famosa. Todo mundo tá fazendo. Aí, o algoritmo te dá aquilo e você vai lá e reproduz. Você começa a agir, todo mundo... Você só age a partir da ação do algoritmo. Então, inverteu. Não é você que controla ele, é ele que te controla, né? Então, e esse exemplo que você falou é assustador, né?
A gente pode levar, brincadeira, mas pô, como assim? Não, é real. E o último também, essa coisa de dar a todo mundo que pedir. Primeiro que a gente avalia a nossa condição, mas ele não está falando que você é rico é para dar muito, é dar o que você tem. Sim. Se é uma viuvinha, tem 2 moedas, dá as 2 moedinhas e tudo bem. O que a gente percebe é que esses temas, eles são muito sensíveis para nós hoje. Jesus falou 2000 anos atrás, mas eles são extremamente sensíveis. Igualmente difíceis. Igualmente difíceis. Então, na minha opinião, é muito difícil. Se eu tenho problema com os 4, vamos partir do princípio. Eu tenho problema com a honra, não gosto de mexer, eu gosto de estar certo, gosto do controle e não sou nada liberal. Uhum. Qual a sugestão que você dá para as pessoas? Escolher ou estabelecer a ordem de prioridades, mais fácil, mais difícil, partindo do princípio de que isso aqui não é para eu julgar se eu quero fazer. Eu tenho que fazer. O que você diria de conselho para as pessoas? Pega começa a fazer, começa os 2, começa os 4 ao mesmo tempo. Sugestão prática. Então, a minha sugestão prática, eu acho que eu retorno ao que eu falei sobre o primeiro, né? Foi sobre a questão... A honra. Não, foi antes da honra, nós falamos sobre... dos passos para a mudança. Isso, dos passos para a mudança. Eu acredito que esses passos, eles realmente também funcionam nessa questão de você primeiro reconhecer... Então tem que identificar desses 4... Isso. Identificar primeiro... Qual é o mais complicado agora? Sim. Eu acredito que o mais complicado é a questão do controle e o de estar certo. Para você. Isso. Tá. Para você, e eu acredito assim para a maioria das pessoas. Uhum. Essa questão de honra, como eu falei, se as pessoas ligassem para a honra conforme tempos passados, a sociedade não estaria dessa forma. Uhum. Mas, de forma geral, né, falando como comunidade, e até pessoas fora da comunidade, trabalho e tudo mais, eu acredito que essa questão de controle estar certo é o que pega mais. E você pode ver isso nas redes sociais. Uhum. Você falou sobre o tema do aborto. Por que essa pessoa te amaldiçoa até que da geração e tudo mais? É porque você quer estar certo. Você quer ter o controle, você quer ditar o que é certo, o que é errado. Entendi. Você quer ter o controle sobre o outro tem que pensar igual a você. Então a pessoa deveria identificar quais são. Você acha que, de forma geral, é o estar certo e o controle, porque a honra é um tema que já... Tá morto e a liberalidade ninguém dá, porque é pão duro. As pessoas já assumiram que não dão. Eu falei que é mais difícil. Bem então, mais difícil. Não, é porque eu entendo que alguns temas que Jesus levanta, a gente nem questiona, porque a gente fala, isso aqui não é para mim. Negócio de honra, a gente já encerra. Sim. Então, reconhecer, pedir ajuda de Deus, pedir ajuda de alguém. Sim. E aí começar a tratar. Sim. Bem, eu vou fazer minhas considerações finais. Se você quiser dar alguma consideração final depois, também é importante. O James Smith, quando fala das falsas narrativas, eu quero que você que está participando da Academia da Alma perceba. Essas narrativas, elas governam a nossa vida. A gente tem uma forma de lidar com a honra, com o controle, com o estar certo, com a liberalidade. Isso está dentro de nós. O problema é que às vezes a gente ouve Jesus, e Jesus é tão diferente de tudo que a gente conhece, que é mais fácil eu pegar e deixar em algum lugar que não me afeta. Eu digo, acho muito bacana, mas não é para mim. Mas se eu entendi que eu sou discípulo de Jesus, então isso é uma prerrogativa muito importante. Eu entendi que eu sou discípulo de Jesus, primeiro ponto. Eu entendi que isso aqui não é opcional, é Jesus falando para eu ser alguma coisa. Então eu tenho que decidir ir na contramão. Então eu vou ter que pegar as minhas narrativas e substituir pelas narrativas de Jesus. E eu quero dizer para você, isso não é um processo fácil. Não é um processo fácil. Na minha mesa tem lá esse quadro do A.W. Tozer com 5 votos. E quantas vezes pessoas já entraram na minha sala e disseram para mim, eu não concordo que esse voto aí do não nunca se defenda. Não concordo. Eu disse, tudo bem. Praticando. Você responde ela com a prática do... Tudo bem. Não, porque isso aí a Bíblia... Tudo bem. Sem problema. Então, ir na contramão já vai ter dificuldade dentro de casa. Com seus parentes, na igreja. O mundo é uma consequência. Mas a gente precisa tomar uma decisão.
Pode ser que você esteja vivendo a partir de narrativas que são até mundanas, eu não tenho dúvida disso. E se você não tomar essa decisão de ir na contramão, já era. Então, o meu conselho para você é: ore mesmo, identifique, procure ajuda e tome uma decisão hoje, não é amanhã não. Toma uma decisão hoje. Fecha o olhinho, no final, quando o Diego for orar, diz assim: Senhor, eu vou tratar isso, você é uma pessoa diferente. Perfeito. Suas considerações? Não tem nenhuma consideração depois dessa conclusão. Depois você concluiu de uma forma perfeita. Tá bom, obrigado. Justamente isso que você acabou de falar. Nada mais, nada menos. Muito bem. Então vamos orar? Você ora para nós? Claro, sim. Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de estar aqui com o pastor para falar sobre sua palavra, para tratar sobre temas tão caros para nós, que é o nosso dia a dia, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque a tua palavra fala conosco. Obrigado, Pai, porque o Senhor não desiste de nós, Pai. Te peço, Pai, que cada um que está assistindo essa academia da alma, que tome uma posição hoje, como foi falado. Que hoje comece a refletir sobre sua vida, sobre suas atitudes, sobre seus sentimentos, que venha rever seus pressupostos, que venha rever, Senhor, as suas narrativas, sim, que venham buscar, Senhor, substituí-las pela narrativa de Jesus, que venham buscar, Senhor, substituir, Senhor, pela narrativa bíblica, que venham buscar, Senhor, te agradar primeiro antes de querer buscar a se agradar, Pai. Sim. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, que o Senhor fique conosco nesse final de noite, Pai. Eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Até a próxima Academia da Alma. Até a próxima. Deus te abençoe.